Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje mais uma vez sobre a criação. Oh, assunto maravilhoso. Então vamos ler quando Deus criou o homem, né? Homens primitivos. Primitivos porque foram os primeiros, né? Então são os homens que Deus criou no capítulo 1 de Gênesis. Eles são os homens da criação, são as nações. Vamos ler no capítulo 1, versículo 26 a 28, que diz o seguinte: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Projeto de Deus. E criou. Não vai criar. Não, mas Deus não criou, não. Criou. Está escrito. E criou. Criar não é formar, é criar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Essa é a verdade. Mas não tem um outro sexo, não. Não, tem não. É macho e fêmea. E pronto. E Deus os abençoou e disse-lhes: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso é o que Deus fez. Então, quando fala frutificar, não é multiplicar. Frutificar é uma coisa, multiplicar é outra coisa. Multiplicar é ter muitos filhos para encher toda a terra. Isso é multiplicar. Agora, frutificar é a parte espiritual, que da parte espiritual vem a frutificação também da parte material. Tá? Então, a pessoa precisa crescer tanto espiritualmente quanto materialmente. Hoje tem muitos doutores e mestres em medicina, engenharia, psicologia e outras coisas mais, mas espiritualmente é um primitivo. Não evoluiu, é um primitivo. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, espiritualmente falando, lógico. Porque materialmente sabe muito bem, mas espiritualmente não sabe. Alguns são ateus, outros adoram deuses, os deuses das trevas. Não cresceram espiritualmente, não frutificaram na parte espiritual. Então, quando Deus criou os homens, determinou que os mesmos frutificassem, ou seja, fizessem cada um a sua parte. Tem muita gente que pensa que Deus vai fazer tudo. Não, Deus, quando Jesus foi transformar água em vinho, ele disse: enche essas talhas aí. Então os homens encheram as talhas, eles transformaram água em vinho. Quando Deus foi ressuscitar o Lázaro, ele falou: tira a pedra da boca da caverna lá. E os homens tiraram a pedra. Sempre tem a sua parte para você fazer. E esta é a parte do frutificar. A gente quer forgar demais, fica mandando Deus. Deus, vai lá e cura o fulano. Vai lá e liberta o cicrano. Fica mandando. Falta de respeito. Às vezes eu escuto alguém orando, fazendo essas coisas. Meu Deus, não entendeu? Foi nada. Quem tem que ir lá é você. É você que tem que ir lá. Mas ele está preso. Vai lá. Se você quer orar por ele, vai lá. Mas a irmã mora longe daqui. Vai lá. Você não é que quer orar? Então, não fica mandando Deus não, porque você precisa fazer a sua parte e Deus faz a dele. Então, frutificar é multiplicar e dominar, frutificar e multiplicar e dominar a terra, é o que está escrito, né? E toda a criação da terra, para você mandar em toda a criação da terra, isso é quando você frutifica, né? A pessoa começa a fazer aquilo que tem que fazer. Você pega lá uma terra lá e está lá só a quiçaça e você deixar lá de qualquer jeito, não vai ter comida nem para você nem para os seus filhos.
tem que frutificar, tem que produzir. Frutificar significa crescer na graça e no conhecimento. Tem muita gente que cresce só no conhecimento, que é o que nós já lemos, são os doutores sem Deus. Cresce só cresce só na parte material, mas na parte espiritual não cresce. Então, é preciso crescer espiritualmente, porque senão você vai ficar primitivo para sempre. Às vezes até cresce na parte material, mas não cresce na parte espiritual. Porque quando Deus fez o homem, lá no princípio, Ele não fez o homem vestido, calçado, com a cinta, com chapéu, com bota. Não. Deus fez o homem nu, que é para ele se virar, ele tinha que arrumar a roupa dele. É lógico que ele era inocente igual uma criança, né? O homem primitivo. Então, e aí ainda Deus mandou ele arar a terra ainda. Mas Deus deu uma enxada para ele, um enxadão, uma picareta, um arado? Não, te vira. Mas tem muitos que... O Brasil, quando foi descoberto aqui em 1500, não tinha nenhuma roça aqui, nenhuma cidade, não tinha, era só gente igual bicho. Não tinha nem roupa, nada, era uma coisa horrível. Então, Deus não fez ferramenta para o homem, mas Ele deu a inteligência para o homem fazer a inteligência, né? Fazer as ferramentas, porque cada um aprende com o seu Deus, é lógico. Então, quando Deus mandou o homem arar a terra, ele precisava dar o seu jeito. E dominar sobre os animais significava, por exemplo, você separar o gado, os carneiros, os bodes, as coisas, tudo para você, para o seu próprio sustento. Então, não crescer em estatura é uma coisa, mas aí crescer na graça é outra coisa. Aí já é crescer aprendendo com Deus, tá? É melhorar, produzir o seu caráter semelhante ao caráter do seu Criador. Isso daí é frutificar, tá? Aprender com Deus. Isaías 28, 26. Cada um aprende com seu Deus. Como é que vai fazer? Até as mínimas coisas. Até para colher, para plantar, para arar a terra, tudo se aprende. Aprendeu com Deus. As coisas boas é com Deus. E na parte espiritual também, Jeremias 31, 33. Todos me conhecerão, é o que está escrito. Por quê? Porque todos serão ensinados por Deus. Então Deus não fez o homem um quadrúpede, nem um peixe, nem uma ave. Deus fez o homem um bípede, ou seja, um desenho do céu. Porque já tinha tido outra criação, que eram os anjos. E os anjos serviu de modelo para o homem. E Jesus disse que depois da sua vinda, ou seja, na ressurreição aperfeiçoada, nós seremos semelhantes aos anjos de Deus. Tá? Então Deus tem sabedoria maior do que a nossa. Um desenho do próprio Deus, né? Dos seus anjos. E Deus pôs o seu Espírito, pôs o Espírito dentro do homem. Por isso é que diz que o Espírito volta para Deus, que o deu, e a carne volta para a terra, de onde saiu. É por isso. É porque o Espírito foi posto por Deus dentro do homem. Zacarias 12:1. Que é o nosso diferencial para todas as almas viventes, né, que Deus criou. Todas as almas viventes que Deus criou, a única que tem espírito é o ser humano, por isso que chama humano. E esse espírito é que pode nos tornar, de fato, a imagem e semelhança do próprio Deus. Por isso que diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, espiritualmente, viu? Não é na carne, não. Tem gente que é feio demais. Porque fisicamente, carnalmente, muitas vezes somos horríveis, às vezes mais feios do que os animais quadrúpedes. E ainda pior em natureza, porque o homem tem dolo.
E os animais não têm. Os animais agem pelo instinto. Por causa da depravação, falta de Deus na nossa vida, ou na vida das pessoas que não crescem espiritualmente, então as pessoas foram debilitadas. Em vez de melhorar, pioraram. Muitos deles pioraram. Fica pior do que os animais da terra lá, os irracionais. Os debilitados são debilitados e são deformados também. Fisicamente, muitas vezes são deformados. Um povo feio. Mas precisa a pessoa crescer, não só e melhorar também, não só fisicamente, mas principalmente espiritualmente, porque o espírito é mais poderoso do que a carne, tá? Porque o espírito veio de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.